E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com um novo vídeo sobre as competências do Enem. Hoje, na competência 2, certo? O que que a competência 2 quer? Vocês lembram? Claro que lembram. Quer que você compreenda o tema, que você desenvolva o texto dissertativo argumentativo e que você relacione as áreas de conhecimento, não é verdade? Ah, professora, é muita coisa na competência 2. É bastante coisa, e é a única competência das 5 que só é avaliada em 5 níveis. A competência 2 não tem nível zero. Se você zerar a competência 2, você zera toda a redação, porque compreende a fuga ao tema. Se você foge do tema proposto, né, ocasiona o zero na redação completa. Então, cuida, certo? Tem bastante atenção para não cometer esses desvios. Vamos por partes, tá? Em relação ao desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, o que que a gente tem que fazer? Bom, o texto dissertativo argumentativo tem 3 partes básicas, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, você não pode colocar só um parágrafo de desenvolvimento. Quer dizer, poder você até pode, mas eu não recomendo de forma alguma, porque a argumentação deve ser a maior parte do seu texto, para que você consiga se explicar com clareza, para que você consiga desenvolver as ideias, desenvolver as suas justificativas em relação à sua tese de maneira clara, objetiva, precisa, para que você obtenha aí uma nota excelente na competência 2 e também na competência 3. Então, né, você precisa dessas 3 partes: um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o desenvolvimento 1, outro parágrafo para o desenvolvimento 2 e um parágrafo para a conclusão, o que soma 4 parágrafos no teu texto. Lembrando que a escolha é sua, você pode fazer mais ou menos parágrafos, mas eu recomendo, né, até devido à competência 3 que a gente vai discutir no outro vídeo, que você faça em 4 parágrafos, tá bom? Porque cada parágrafo também tem as suas expectativas, tem o que você deve fazer, tá bom? Então, se liga para fazer esses 4 parágrafos, se esforça para encaixar o teu texto, as tuas ideias nesses limites. O que que não pode ocorrer? Você não pode fugir à tipologia textual. No vídeo anterior, eu disse a vocês que a fuga à tipologia textual leva zero para a redação, né? É igual fugir ao tema. Essas duas fugas, fuga à tipologia e fuga ao tema, zeram a tua nota da redação. Então, preste atenção para não cometer esses desvios. E como é que eu fujo da tipologia textual? Quando eu não tenho um argumento a ser defendido, quando eu não tenho uma tese para defender durante o texto. Então, não é bacana, certo? De jeito nenhum, você não estabelecer uma tese já no início do texto, porque quando essa tese está estabelecida, fica mais fácil para você, como redator do texto, conseguir fazer essa defesa, certo? A tese é a tua opinião. Entende isso? É a avaliação que você faz acerca do tema. E a argumentação é a defesa, é a justificativa dessa tese, que eu também já mencionei em outros vídeos. Outra coisa que não pode ocorrer: você não pode deixar os parágrafos pouco desenvolvidos. Eu disse que o ideal é que sejam 4 parágrafos, certo? Porque o parágrafo é o desenvolvimento de um raciocínio, é uma ideia que você desenvolve e que você tem que deixá-la clara, não é verdade? Sendo assim, se você fizer um parágrafo pequenininho, de 2, 3 linhas, essa ideia está suficientemente desenvolvida? Possível que não. Então, não vai fazer um parágrafo de argumentação com 3 linhas, né? O seu parágrafo vai ser super desenvolvido, vai apresentar tudo que precisa apresentar nele para obter uma nota bem bacana. Pronto, o texto dissertativo argumentativo é isso. Ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E ele tem que ter essas partes bem desenvolvidas. Ter as partes embrionárias vai ser prejudicial para a avaliação
do texto. Passando, a gente tem que falar da abordagem do tema. Com certeza você já ouviu falar em tangenciamento, não já? O que é o tangenciamento? É quando você faz uma abordagem parcial do tema. Como assim parcial? Lembra do tema do ano passado? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Pois é, houve, né, segundo as pesquisas e estatísticas, houve muito tangenciamento, porque muita gente falou só de manipulação do usuário, teve gente que falou só de internet, não falou dessa manipulação pelo controle de dados, essa manipulação feita pelos algoritmos e, obviamente, no âmbito, né, no espaço da internet. Sendo assim, falando só de parte do tema, existe o tangenciamento. Por isso, é necessário que você utilize todas as palavras-chave para conseguir abordar o tema de maneira completa. É, às vezes, uma avaliação até meio mecânica, porque mesmo abordando todas as palavras-chave, tem algumas redações que ainda vêm com um direcionamento argumentativo diferente, né? Meio torto aquilo que a frase temática propõe. Então, é super necessário que você interprete, que você realmente entenda aquilo que a frase temática espera de você, certo? Tem que ler os textos de apoio são muito importantes, porque eles te ajudam a compreender essa frase temática. Aliás, você tem que ler tudo da prova toda. Lê a capa do caderno de prova, lê as instruções, certo? É a partir da leitura que você se orienta para fazer toda a prova, inclusive em relação ao tempo, em relação a muitas outras condições. Portanto, leia os textos de apoio, porque eles vão te direcionar a compreensão adequada do tema. Além disso, né, se você não abordar nenhuma palavra-chave, você pode fugir ao tema. Essa abordagem é necessária para que você não fuja ao tema, certo? E para que você não cometa o tangenciamento. O tangenciamento é muito cruel. Claro que a fuga ao tema é o pior de todos, porque zera a nota inteira. Mas o tangenciamento reduz as competências 2, 3 e 5 a apenas 120 pontos. Você sabe que cada uma delas vale 200 pontos. Certo? Mas quando o texto tem tangenciamento, cada competência dessas vai, no máximo, atingir nível 1. Então, é nível 1 na competência 2, nível 1 na competência 3 e nível 1 na competência 5, o que soma, ao final das contas, 120 pontos. Tá vendo como é cruel? Tua redação, que podia ser um 960, um 1000, vai ficar num 440, 480. Entendeu? Pois é. Então, use as palavras-chave. Professora, a senhora já disse isso 50 vezes nesse vídeo. Aceite. Aceite essa bênção, irmão. Aceite, porque você vai ouvir no dia da sua prova essa muriçoca, essa gralha esganiçada, né? Buzinando assim no seu ouvido. Olha as palavras-chave, usa as palavras-chave. E por isso você não vai tangenciar, nem vai fugir ao tema e vai tirar uma nota boa e depois você vai agradecer. Graças a Deus que surgiu aquela doida do inferno para ficar repetindo isso várias e várias e várias vezes. Então, vamos prosseguir. Nós temos aqui ainda, né, além do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, além da abordagem ao tema, nós temos que fazer uso produtivo do repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? São as outras áreas de conhecimento. É a história, a filosofia, a sociologia, as artes de uma forma geral, né? Cinema, música, literatura, dentre outras tantas áreas que são possíveis de abordar. Mas essa área de conhecimento não é aquela citação, aquele bife pronto que você tira lá da internet para colocar no teu texto. Porque se for essa citação pronta, esse negócio engessado, duro, pode ser que ele não se encaixe bem no seu texto, tanto na sua argumentação, que é coisa da competência 3, quanto, né,
na função de repertório, porque o repertório tem que ter a ver com o tema, tá? Mas vamos por partes. Repertório legitimado. Repertório legitimado é o que eu acabei de falar para vocês. É cinema, artes de uma forma geral, livro, história, filosofia, sociologia, também as pessoas de autoridade, né? É a sociologia, o sociólogo, a filosofia, o filósofo, né? Não necessariamente você precisa de uma citação. Você precisa compreender uma teoria, por exemplo, e aplicar ao seu raciocínio. Não é apenas escrevê-la no seu texto, certo? A gente vai já falar melhor disso. Além disso, a professora, mas eu não manjo muito de sociologia, de filosofia, eu não sei nem escrever Nietzsche, eu não sei nem escrever Rousseau. Não tem problema, né? Porque a gente viu na competência 1 que se você não sabe escrever um nome próprio, você não é penalizado por causa disso. Você pode escrever da forma como você acha que é. Mas se não é esse o problema, não é a escrita do nome próprio que te preocupa, e sim o que o filósofo falou, e sim o que o sociólogo falou, você pode apelar para áreas de conhecimento que são mais simples, que são mais comuns. Esse repertório sociocultural não necessariamente é um negócio difícil, distante da sua realidade. Às vezes é aquilo que chega até você. Sabe as notícias? Que às vezes você vê nas suas redes sociais, que você vê pela televisão, que você escuta as pessoas falando no ônibus, né, ao seu redor. Então, essas notícias podem ser aplicadas como um repertório sociocultural, certo? Então, essas são as áreas de conhecimento. Vai ter no slide aqui bonitinho para você ver, você confere. Depois, além, né, de ser legitimado, de fato pertencer a uma área de conhecimento, que mais que esse repertório sociocultural tem que ser? Ele deve ser pertinente. O que é um repertório sociocultural pertinente? É uma coisa que tem a ver com o seu tema, certo? Existe aquela frase temática e tem que ter alguma coisa a ver com o seu tema. No ano passado, né, a gente já falou aqui 5 vezes só nesse vídeo, Ave Maria, o tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí eu vi umas redações, né, que saíram e que foram divulgadas na mídia, que diziam desse jeito: segundo Sísifo não. De acordo com a mitologia, Sísifo fora condenado a rolar uma pedra morra acima diariamente, mas devido ao cansaço e à exaustão, a pedra retornava à posição original. Tá, é uma citação bem bonitinha aí, o castigo do Sísifo, coitado, rolando a pedra morra acima todo dia nessas redações. Mas o que isso tem a ver com manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Você vê que nenhuma parte do mito do Sísifo tem relação direta com a manipulação. Entende isso? Então, essas pessoas, né, ou essa pessoa que colocou o Sísifo na redação, não tem simplesmente juízo, porque não tem nada a ver. Teve que fazer uma volta enorme para conseguir relacionar esse repertório à frase temática. Então, não adianta. Esse negócio de jogar por jogar a informação não adianta. Era a mesma coisa que eu escrever o texto lá sobre manipulação, falar sobre algoritmo, falar sobre tudo muito lindo, muito bonito e colocar uma citação tipo: quem acredita sempre alcança. O que isso tem a ver? Nada. Então, chuchu, não vai fazer essas besteiras. Procura algo que tenha a ver. Se você está falando de preconceito linguístico, cabe você usar lá o Marcos Bagno, não é verdade? Ele não é o cara, o autor que desconstrói aí esse preconceito linguístico, que trabalha sociolinguística. Professor, mas eu nunca nem ouvi falar nesse homem. Quem diabos é Marcos Bagno? Pelo amor de Deus, se orienta. Mas se você nunca ouviu falar, você já ouviu falar provavelmente no Chico Bento, da Turma da Mônica, não já?
Você já ouviu falar em Maurício de Souza? Então, você percebe que existe uma forma de caracterizar, às vezes até de tornar um pouco ridículo, ignorante o Chico Bento pela forma dele de falar, por pertencer à zona rural, entende? Ele é menos letrado por causa disso. Então, aí você pode trabalhar uma questão de preconceito linguístico, você pode problematizar o Chico Bento. Entende? Não precisa você ir muito longe, muito fora da tua zona de conforto. Compreendido? Mas tem que ter a ver. Você percebe que a historinha lá do Chico Bento tem a ver com preconceito linguístico pela forma que ele fala, pelas variações linguísticas que ele utiliza? Você percebe que o Marcos Bagno, por ser um autor que trabalha, né, dentro dessa área da sociolinguística, tem a ver com preconceito linguístico? E tem que ser assim, né? Se é educação, cabe eu usar Paulo Freire? Cabe. Se é educação, cabe eu usar o Neymar? De jeito nenhum. Mas se é o esporte como ferramenta de inclusão social, o meu tema, cabe eu falar do Neymar, do Gabriel Jesus, do Pelé? Claro que cabe, porque é exatamente, né, esse fator, o esporte, o futebol, especificamente, como exemplo concreto de esporte, né, que fez a inclusão desses meninos que antes eram periféricos numa vida melhor, né? Incluíram socialmente esses exemplos que a gente mencionou aqui, entendeu? Isso é ser pertinente. Ser pertinente é que tem a ver, certo? Quando você estiver lá escrevendo o teu texto, preparando o teu repertório, você para e pensa, tem alguma coisa a ver? Eu realmente estou relacionando isso aqui porque existe uma pertinência, porque existe uma relação direta entre esse repertório e esse tema? Entende? Se faz essa pergunta, observa isso no teu texto. E é o que eu falei de molde, né, de gesso pronto, porque às vezes você pega aquele texto que começa com as leis de Newton e as leis de Newton não tem nada a ver com o tema que você está abordando. Entende? Então você vai ter que fazer uma explicação muito grande para aplicar a ação e a reação na educação brasileira, não tem? Você vai se explicar muito mais do que você precisaria. Tá bom? E corre o risco até de você perder o raciocínio, de se embananar e fazer besteira. Então, escolhe um repertório que seja pertinente, que pertença àquele mesmo tema, assim, né? Aquele mesmo assunto, mas que seja de uma outra área. E além disso, né, já falei que ele tem que ser legitimado, já falei que ele tem que ser pertinente e ele tem que ser mais outra coisa. Que outra coisa é essa? Ele tem que ser produtivo. O que é um repertório sociocultural produtivo? Repertório sociocultural que é produtivo tem que estar bem relacionado às suas ideias. Ele não pode estar lá só de enfeite. Uma coisa que eu recomendo, coloque seu repertório sociocultural no início do parágrafo de desenvolvimento e comece o seu raciocínio a partir dele, porque aí fica mais fácil de fazer a relação. Se você deixa o repertório sociocultural para o final do parágrafo e você vê que fica mais difícil de relacionar, vai ser pior, porque às vezes ele vem num último período, isolado do resto do raciocínio, e fica lá. Eu posso retirar do texto que não vai fazer diferença nenhuma. Eu podia retirar do parágrafo que ninguém ia sentir nem falta. Então, para que isso não ocorra, coloque o seu repertório no início ou no meio do parágrafo e termine com a sua própria voz, né? E termine com as suas próprias explicações para que ele fique melhor relacionado. É uma tática que você pode utilizar, mas não obrigatoriamente deve ser assim. Tudo depende muito das suas habilidades. E suas habilidades, né, dizem muito sobre a sua prática, certo? E o que mais? Além de ser legitimado, pertinente e produtivo, nada mais. Em relação ao repertório sociocultural, é só isso mesmo. Então, relembra, o que é que a competência 2 quer? Apresentação e abordagem completa do tema. Abordagem completa do tema. Usei todas as palavras-chave para garantir que eu estou dentro do tema.
é o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. O que é que o texto dissertativo argumentativo quer? Quer que você defenda uma tese, certo? Quer que você defenda a sua opinião numa introdução, desenvolvimento e conclusão. E esses parágrafos não podem ser embrionários, eles não podem ser pouco desenvolvidos, levando em consideração o fato de que seu texto tem que falar por si. Ele vai se explicar, você não vai estar ao lado do seu corretor na hora da revisão do seu texto. Seu texto vai, então, ter que passar toda a mensagem sozinho, por isso ele deve ser muito bem construído, parágrafos muito bem desenvolvidos. E por último, repertório: legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado é aquele que pertence realmente a uma outra área de conhecimento, história, filosofia, sociologia. História é muito fácil e muito bom de aplicar, porque basta você pegar esse fato, que por vezes é social, e aplicar dentro da história do país, ver a evolução desse fato na história do país. A educação, muito fácil. Período colonial, pouquíssimo investimento em relação à educação, apenas com a vinda da família real, que a gente teve um investimento um pouco mais significativo, e a partir daí, né, você percebe que foi tardio. Se foi tardio, nós temos consequências negativas por causa disso, entende? Tu pegou um fato histórico e fez essas relações de maneira muito fácil. Então, presta bastante atenção às aulas de história, presta bastante atenção às aulas de sociologia, filosofia, porque são áreas de conhecimento reconhecidas. Existe uma referência bibliográfica, existe todo um trabalho científico envolvido para que essas áreas sejam de fato ciência, tá bom? Pronto. Da competência 2, nós temos isso para falar. Eu tenho um exemplo para vocês de um parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de introdução tem até num vídeo anterior que vocês vão ver. Aqui é o desenvolvimento do tema lá do preconceito linguístico. O tema é preconceito linguístico e seus efeitos em discussão no Brasil. Aí seria o primeiro desenvolvimento, que diz: diante desse cenário, pode-se observar que a sociedade é extremamente estratificada no que se refere à escolaridade, visto que aproximadamente 2,5 milhões de crianças e adolescentes ainda estão fora da escola, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD. Ponto. Calma aí, vamos analisar aqui esse dado. Sabe onde é que esse dado estava? Estava nos textos de apoio da proposta. E do que esse dado serve em relação ao repertório sociocultural? De nada, certo? Tudo que estiver no texto de apoio, tudo que estiver no texto de apoio não é considerado repertório sociocultural, certo? Porque já está lá na prova. É só uma gaiatice tua, certo? Uma esperteza de colocar aquele dado na sua prova, no seu texto, mas aquele dado não é seu. Não é seu assim, você não veio para a prova sabendo dele, você soube ali, agora. Então é um recurso que a própria prova te deu, que você pode usar a fim de melhorar a sua argumentação. Mas como repertório sociocultural, ele não será válido, não será contabilizado. Então você tem que trazer algo externo ao texto, tá bom? Na continuidade, esse dado revela que políticas de inclusão são falhas e reforçam o desmembramento social relacionado ao preconceito linguístico, pois aqueles que possuem menor grau de instrução são constantemente inferiorizados e discriminados, entre outros motivos, por não dominar a língua e usar variantes de menor prestígio com maior frequência. Essa discriminação é exemplificada e combatida no livro A Língua de Eulália, em que Marcos Bagno explora essa temática a fim de desconstruir preconceitos, principalmente entre professores, e elucidar que a forma de falar depende do contexto situacional. Pronto, você viu que mesmo no final, né, mesmo pertencendo ao último período aí do parágrafo, está bem relacionado, porque usa um pronome demonstrativo que faz a relação, que faz a coesão referencial entre os períodos. Você percebe que existe um elemento, né, dentro do raciocínio. Esse repertório está sendo utilizado para construir
o raciocínio, tá? Não se trata de uma cópia, não se trata de uma mera citação. É todo um conhecimento articulado, tá bom? Articula as tuas ideias dentro do teu texto. Eu acredito que essa palavra, articulação, seja a palavra mais importante na hora de produzir um texto, porque você tem toda uma estrutura. Na introdução, você sabe o que fazer, no desenvolvimento, você sabe o que fazer, e na conclusão, você sabe o que fazer. Você sabe o que que esperam de você e o que que você precisa, né, para alcançar, atingir essas expectativas, você precisa de articulação. Então tenha bastante cuidado, certo, na hora de produzir os seus textos, pratique muito, muito mesmo, para que eles sejam bem articulados, tá bom? Ainda dá tempo, corre para ser aquele 1000 no Enem. A competência 2 fica por aqui, né? Um beijo, até a próxima. Fui!